A juiz esclarece. Vamos falar nesta sessão do papel dos advogados na jurisdição de família, crianças e jovens. Nas providências tutelares cíveis, em geral, não é obrigatória a intervenção de advogados. São processos de jurisdição voluntária em que apenas é obrigatória a intervenção de advogado na fase de recurso. Existem, contudo, algumas situações em que se impõe a intervenção de advogados nesses processos, que é o caso de, por exemplo, quando os interesses da criança que estão a ser debatidos no processo entrem em conflito com os interesses dos seus representantes. Nesse caso, competirá ao juiz, logo que se aperceba desse conflito de interesses entre a criança, o jovem e os seus representantes, competirá ao juiz assegurar que a criança ou jovem seja representada por advogado. Por outro lado, poderá acontecer que a criança ou jovem com pelo menos 12 anos de idade venha ela própria requerer que lhe seja nomeado um patrono e, nesse caso, o tribunal também terá de assegurar que essa vontade da criança ou jovem seja acautelada. Por outro lado, ainda, quando no processo seja desconhecido o paradeiro de algum dos intervenientes que devam, intervir, participar no andamento do processo, por exemplo, numa ação de regulação das responsabilidades parentais, em que é desconhecido o paradeiro de um dos progenitores, deverá ser assegurado que no processo mesmo seja representado por um defensor que, na sua ausência, represente o pai ou a mãe ausente em parte incerta. Obviamente que isso implicará que, previamente, o juiz providencie pela realização de todas as diligências que a lei prevê com vista à localização do seu paradeiro. Se não for encontrado, haverá lugar a uma notificação ou citação em edital e, não intervindo esse progenitor ou essa progenitor de qualquer forma no processo, terá de ser assegurada a sua representação por um defensor, que será um advogado naturalmente. Nos processos de promoção e proteção também, quando se verifique que, por exemplo, os autos seguem para a fase de debate judicial, ou seja, quando não seja possível, por acordo, acautelar os interesses da criança de forma a afastá-la nesses processos da situação de perigo a que se encontra sujeito, quando não haja acordo de todos aqueles que devam prestar seu consentimento, os autos devem seguir para a fase de debate judicial, que é uma espécie de julgamento que vai haver lugar para saber qual é a medida mais adequada aos interesses da criança. Nesses casos, a criança está necessariamente representada por um patrono, ou seja, se não tiver sido constituído mandatário nesse processo pelos seus representantes em nome da criança, o tribunal irá providenciar pela nomeação de um patrono à criança ou jovem, um patrono que venha representar os seus interesses. E isto, obviamente, ao lado do Ministério Público, que está sempre presente nesses processos e que também prossegue, assegura que o interesse da criança seja em cada passo acautelado. Também nos casos em que seja perspectivada a aplicação de uma medida nesses processos de promoção e proteção que vise o encaminhamento da criança para a adoção, porque chegou à conclusão que os pais não são capazes de todo em todo de assegurar os seus deveres parentais, também nesses casos, aos próprios pais é assegurada a representação por advogada, se não tiverem constituído mandatário, também nesses casos, aos pais, quando tiverem em causa o corte
da relação biológica, será assegurada a sua representação por um patrono a nomear oficiosamente pelo Tribunal. Portanto, são situações muito gravosas quando se perspectiva o encaminhamento de uma criança para a adoção contra a vontade dos pais e, nesses casos, o Tribunal tem de se assegurar que esses pais tenham os conhecimentos, tenham a representação adequada para poder atuar de forma a fazer valer, portanto, mostrar que, ao fim e ao cabo, há um erro, que são capazes de exercer as suas competências parentais e que não se justifica, naquele caso, o corte da relação biológica. Também nos tutelares educativos, nos processos tutelares educativos relativos a jovens infratores, portanto, que ainda não tenham atingido os 16 anos de idade, é necessário assegurar a representação desses jovens por defensor, que será sempre um advogado. Visa que nesses processos tenham uma voz através de alguém que perceba, portanto, dos direitos e deveres que impendem sobre o jovem e que possa atuar em conformidade de forma esclarecida. Queria aqui salientar que, no âmbito desta jurisdição da família, crianças e jovens, os advogados têm um papel particular na medida em que, quando representem pais ou representantes da criança ou jovem, não representam apenas esses elementos, ou se os representantes têm de ter sempre em mira o superior interesse da criança, o que significa que orientar os pais representantes nos processos da jurisdição de família e menores é orientá-los no sentido de, juridicamente, tomar as decisões que sejam compatíveis, portanto, as posições que sejam compatíveis com o interesse dos filhos. Um advogado nesta jurisdição deve perceber e fazer perceber aos seus clientes que o único interesse a cautelar nesses processos é o interesse da criança e nunca os interesses particulares dos pais. O juiz, afinal, quando irá decidir, irá sempre ater-se ao superior interesse da criança e, portanto, é essencial nesses processos que os advogados, tendo em conta aquilo que representa o foco do processo, orientem os seus clientes, pais e outros representantes de criança de que as suas pretensões apenas serão atendidas se acautelarem devidamente aquilo que representa o bem-estar, o cabal desenvolvimento da criança e que permite que seja esse interesse acautelado no processo. De resto, se não incutirem nos seus clientes essa necessidade de, naquilo que vem pedir ao tribunal, ter na mira sempre o interesse do filho ou da criança que está, da qual sejam responsáveis, essa ação será necessariamente vocacionada ao fracasso se apenas tiver por foco interesses particulares ou egoísticos desses representantes. E por isso aqui, tendo em conta esta dialética dos interesses em jogo, os advogados devem desempenhar um importante papel mediador de consciencialização dos pais e dos representantes legais das crianças de que o único interesse nestes processos a cautelar é o das crianças e jovens. E penso que, quanto ao papel dos advogados nesta jurisdição, como disse, tem um cariz muito peculiar, portanto, que mesmo representando pais e representantes legais, tem sempre por foco o interesse das crianças e não dos próprios clientes em primeiro lugar. Portanto, focando essa ideia, penso ter dito o essencial. Bem-aja pela atenção.